Essa noite tem falado no meu coração, que vai falar no seu também, porque a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. A palavra do Senhor se encontra em Lucas, capítulo 18. Uma palavra bastante conhecida, os leitores de Bíblia era conhecida essa palavra. E a palavra do Senhor, Lucas 18. Aleluia! Deus maravilhoso, Pai, anulando a oração do teu filho, mas nesta noite, papai, que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça nesta noite, papai, porque eu sou apenas, Pai, pó, Pai. Um dia eu voltarei ao pó novamente, Senhor, com a minha fragilidade, mas o Senhor é tudo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Amém? Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: a viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue a minha causa contra os meus adversários. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade, eu não temo a Deus, também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Nesta noite, fique à vontade, nesta noite aqui a palavra do Senhor no nosso coração. Jesus, ele começa essa parábola ensinando a respeito como a gente deve perseverar. Temos que ter perseverança. E hoje, nesta noite, eu vim falar de fé. Precisamos ter fé, assim como cantou o hino. Deus proverá. Mas para que Deus venha prover, nós temos que ter fé. Não vivemos mais por vista, mas por fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus, aquele enviado do Pai. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esta viúva, ela foi atrás do direito dela. Uma causa que estava há muito tempo, como se diz, rolando na justiça, e o juiz não fazia caso algum. Um homem que era perverso, um homem que não temia a Deus do céu. Mas de tanto aquela viúva insistir, importunar todos os dias, para que ele defendesse a causa, julgasse a causa dela. Quero te dizer que nesta noite, eu não sei quanto tempo você está esperando o milagre de Deus. Eu não sei quanto tempo tu tem esperado uma causa que tu entregou na mão do juiz. Eu não estou falando do juiz da terra. Eu estou falando do juiz chamado o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, Ele é o advogado fiel. Ele é o nosso advogado fiel. E a palavra vai nos dizer que haverá um dia, que nesse dia, ele já não será mais o advogado fiel. Ele vai vir como juiz para... Dessa vez ele vai julgar também as nossas causas.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que todos comparecerão diante do trono do Filho de Deus. E naquele grande dia já vai estar lá um processo, mas um processo contra nós. Foi um processo que foi movido contra nós. Não é nós que estamos movendo o processo, mas um processo que foi movido contra nós. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: o que vai nos julgar naquele grande dia é esta palavra. E naquele grande dia, a minha e a sua defesa já tem que estar preparada. Porque é mediante uma fé baseada no próprio Cristo Jesus, que aqui agora, nesse exato momento, quando a gente está respirando, nós temos uma chance dele ser o nosso advogado. Para quando chegar o momento do julgamento, aquele advogado se levantar para nos defender. Mas só que com Jesus vai ser diferente. Ele se levanta agora para nos defender, para quando chegar no dia do julgamento, diante do tribunal, ele já não é mais o seu advogado. Naquele dia, ele já está sentado como juiz. E naquele grande dia, a palavra do Senhor é a que moveu uma ação contra nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Verbo se tornou carne e habitou no meio dos homens. O Verbo é a palavra de Deus e é o próprio Deus, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, aquele que nos consola, é que nos convence que há uma ação sobre nós e que nós temos que fazer tudo certo para que naquele grande dia ele é o nosso guia. O advogado, ele vai elaborar um plano. Para quê? Para te salvar. O Espírito Santo de Deus, ele está te convencendo. Temos que permitir o Espírito Santo nos convencer a entrar pelo vivo e novo caminho, para que quando chegar na reta final, que é o juízo final, lá o Espírito Santo vai nos deixar ir, e ali quem vai estar é o próprio juiz, chamado Jesus Cristo. E aí quem vai nos julgar é essa palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher foi atrás do juiz. Eu não sei quanto tempo você tem uma causa nas mãos de Deus. Eu sei que Ele é o Deus que provê. Você tem fé para receber? Você acredita? Eu recebo. Você pode olhar para Pedro. Eu não olho para Pedro quando Pedro cortou a orelha do soldado. Eu não olho para Pedro quando ele negou Jesus. Eu olho para Pedro quando ele andou sobre as águas. Aleluia! Porque ele disse: olha, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até aí. E Jesus chama: vem Pedro. E Pedro vai. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro, ele afundou? Pedro, ele afundou. Mas na Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, você jamais vai ouvir que outro homem andou por cima das águas. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro começa a afundar, ele diz: Senhor, me socorre. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus estende a mão e levanta Pedro. E a palavra que Jesus fala para Pedro disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Acreditar, crer no Senhor é não duvidar. A palavra do Senhor vai dizer o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza da que esperamos. Eu não vejo, mas eu quero. Eu creio que eu vou receber. Você crê? Jesus nessa noite, Ele tem salvação para a minha casa, para a sua casa. Ele já deu, já se entregou naquela cruz. A salvação já está aí, você crê? Agora eu tenho que ter a fé. Jesus, eu creio que Tu vai libertar o meu filho. Jesus, eu creio que Tu liberta a minha filha. Jesus, eu creio que Tu vai fazer um milagre na vida dos meus. Jesus, eu creio que Tu vai salvar a minha família, a minha parentela, meus amigos. É isso ter a fé. Nós precisamos nesta noite entendermos que a fé é um processo. E é um processo que a gente continuamente, e é um processo que a gente tem que exercitar dentro de nós. Nós temos que exercer essa fé. Exercitar essa fé. A palavra do Senhor vai dizer que Deus diz, quando Elias desafia os 400 profetas ali de Baal, né? Ele faz fogo cair do céu naquele altar. Elias, ele fez ali porque ele podia? Não.
Porque ele creu no Deus vivo. Todo mundo ali, aqueles profetas estavam lá, entrou dia ali e ficou até a noite e nada aconteceu. Mas quando Elias arrumou o altar, que ele se posicionou, que ele lavou aquele altar, mandou botar lenha, mandou botar água ali sobre o altar, ele sabia que tinha um que tinha poder sobre todos ali, que era o Todo-Poderoso. Ali por enquanto estava chamado os deuses pequenos, os deuses que é surdo, o Deus que é mudo, mas o Deus que ele clamou é o Deus que vive, é o Deus que está sentado. E a palavra fala que os seus ouvidos não estão agravados. E ele clamou e o fogo caiu do céu. Ele não clamou um homem, ele clamou um Deus. Ele diz: olha, eu vou mostrar que há Deus em Israel. Oh Deus de poder e glória. E nesta noite eu quero que você atente para essa palavra. Nós precisamos tocar em Jesus através da nossa fé. A palavra do Senhor fala que aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos. Ela acreditou no seu dinheiro, ela foi atrás dos melhores médicos, e a palavra vai dizer que ela foi de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela creu, ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes, na orla das suas vestes. Ela não disse: se eu tocar em Jesus, não, se eu tocar nele, ou se ele me tocar. Ela disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Você crê nesta noite? Não tem enfermidade, não tem doença, não tem peste, não tem fome, não tem guerra, não tem nada maior do que o nosso Deus. Verdade, glória a Deus. Mas tudo mediante a fé. A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo, que ele enviou o seu Filho para todo que nele que nele crê, que venha ter fé nele. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, numa certa ocasião, ele disse: ai, Corazim, ai, Betsaida, né? Falando que se o povo tivesse visto os milagres que aconteceu lá, eles tinham crido, tinha sido salvo. Porque a palavra do Senhor fala que o povo era incrédulo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus fez tanto milagre, mas ele não pôde fazer muitos milagres no meio do céu. Sabe por quê? Porque não tiveram fé para receber. Porque era incrédulo. Nós temos, irmão, que crer. Por isso que Jesus ele fala: mas quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Nós temos que exercer essa fé. Se você prega Jesus, se você está no culto, se você vem para o culto, não é para você ser vazio, vir por acaso, vir no culto, ler a Bíblia por acaso. Não! Você exercita uma fé. Você tem que ter essa fé. Eu creio no Filho de Deus, por isso que eu leio a Bíblia, porque a palavra, a bússola que vai me guiar para o caminho da salvação. Se eu me ajoelho, porque eu sei, eu creio que tem um Deus acima de mim que é todo poderoso. E Ele pode fazer todas as coisas por nós. A palavra do Senhor vai dizer que Deus manda Elias para uma cidade. Ele vai se encontrar com a viúva de Serepta. Ele diz: olha, eu arrumei, eu já preparei uma viúva para te sustentar. Elias vai. Mas quando chegou lá, a palavra do Senhor vai dizer que Elias encontra aquela mulher, caçou apenas graveto para acender um fogo, para poder fazer um bolo para o seu filho e morrer. Aquela viúva, ela não tinha nada. Aquela viúva era pobre, era uma viúva pobre. Uai, Deus envia Elias para a casa de uma viúva que vai sustentar ele, mas quando ele chega, se depara com a situação, a mulher ela não tem, apenas ela tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. E aí ele diz: olha, ela disse: olha, eu estou catando esses gravetos, eu vou fazer um pequeno bolo para mim e meu filho e depois morreremos. Aí ele diz: olha, faz primeiro para mim e depois você faz para seu filho e para você. Se aquela mulher nos tempos de hoje fosse incrédula, irmão, você acha que ela estava morrendo ali, ela vendo o filho dela morrendo
Você acha que ela ia fazer o primeiro bolo para o profeta de Deus? Acredito que não. Conjecturando, acredito eu que não. Ela ia fazer o bolinho dela ali, era a última farinha, era o último azeite, ela ia fazer, ia dar, talvez nem ia comer, ia dar para o filho, porque é um amor muito grande que as mães têm pelos filhos. Jesus fala desse amor, Deus, na verdade. Mas não, ela, pela palavra, ela creu. E ela foi fazer o bolo. E a palavra do Senhor fala que depois que ela dá para o profeta e ela, a palavra do Senhor vai dizer que a farinha e o azeite da viúva. Grande Deus, aleluia. E tu acha que Deus mudou? Não, nós mudamos. Talvez a nossa fé, ou talvez não tenhamos fé. Jesus já não falou para Pedro: Pedro, você tem que aumentar a sua fé. Ai, Pedro, a tua fé é pequena, por isso que tu não veio até a mim. Não, ele disse: homem de pequena fé. E a palavra do Senhor vai dizer assim: nós precisamos ter fé. Não importa o tamanho da minha e da sua fé. Mas ele disse: olha, se você tiverdes fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você mandará esse monte e ele se precipitará no mar. Jesus já não está falando, você vai transportar essa congregação para outro lugar. Não, ali há um entre aspas. Ele disse: olha, não importa a dificuldade, não importa o obstáculo, pode ser o que for, a rocha, o que for, o que esteja impedindo. A tua fé, ela tem poder de ultrapassar barreiras. A tua fé, ela tem poder para alcançar coisas grandiosas. Por isso que o salmista diz, né? Eleva meus olhos para o monte. Não é para que você venha olhar para as montanhas. É para que você venha lembrar que acima de você há o Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer por mim. Temos que ter fé e orar. Porque a oração é um clamor que tu faz a Deus. Tu está conversando ali com Deus. Senhor, essa situação está assim. Jesus faz isso. Jesus muda a situação. Esse é o nosso Deus. Temos fé e oração, né? Ter fé e orar a Deus. Pedir. A palavra do Senhor vai dizer, ó: pedi e dá-se-vos-ás. Buscais e encontrareis, né? Bater e a porta e será aberta. Abrir-se-vos-ás. Então bate. Seja o que for nesta noite, pede a Jesus. Ele pode fazer por tua vida. Eu nada tenho para te dar, mas eu tenho para te oferecer nesta noite. E o que eu tenho para te oferecer não é meu, eu também preciso. É a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus onde você vai encontrar força. É na palavra de Deus que você vai encontrar resposta. É na palavra de Deus que você vai ser curado. É na palavra de Deus que você vai ser transformado. A palavra do Senhor em Marcos 11:24 vai dizer assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será glória dado. A Deus. Mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem fé? Então eu creio nesta noite também que você vai receber a palavra do Senhor. Ela não volta vazia. De maneira alguma, ela cumpre o seu efeito. A palavra do Senhor vai dizer que toda vez que Jesus curava uma pessoa, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Mas teve uma ocasião que a palavra do Senhor vai dizer que um homem traz um menino endemoniado. Marcos 9:23. A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o menino é levado até o próprio Jesus. Aí o pai do menino vai perguntar: Senhor, tu podes curar? E Jesus responde para ele: tudo é possível àquele que crê. Quer dizer, aquele que tem fé, tudo é possível. E a palavra do Senhor vai dizer que o menino foi curado. E os discípulos perguntam: mas Senhor, por que nós não podemos, a gente não pode expulsar
esse demônio. E a palavra do Senhor vai dizer: essa carta só pode ser expulsa por oração. Em outras também, jejum fala, né? No jejum. Então eu tenho que ter tanto a fé para curar alguém, porque eu curo não é no meu nome, é no nome de Deus, eu creio nesse nome. Você tem que crer nesse nome. E aquele que vai receber também tem que ter a fé que Deus cure e eu vou receber. Então nós dois, eu e você, temos que exercitar a nossa fé. Eu tenho que ter fé para poder orar no nome de Jesus, você curado ou vice-versa. Mas você também tem que ter a fé para receber a cura e crer no nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Porém peça com fé e não duvide de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Mas nesta noite que nós possamos entender que devemos ter fé, exercitar a nossa fé. Os discípulos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. A palavra não vai dizer que Deus aumentou a fé, mas vamos pedir que tenhamos fé para poder alcançar as coisas. O impossível acontece através da nossa fé. Eu já vi pessoas com 2 moletas sair andando nessa geração, com as 2 moletas em cima dos ombros dessa geração. Eu tive a oportunidade de ver. Pedro e João entrou no templo e disse: olha, para aquele homem que estava pedindo esmola, não temos ouro nem prata, mas o que tem, isso. Glória a Deus. E o que Pedro tinha? Jesus para oferecer para ele. Ofereça Jesus. O médico desenganou, ofereça Jesus. Ah, as coisas estão dando errado, ofereça Jesus. Você tem Jesus para oferecer? Mesmo que você não tenha R$1 nesta noite para doar para ninguém, mas você vai dar o dom do ouro e da prata, oferecer para ele. Agora ele vai receber se ele quiser. Olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Então temos Jesus na nossa vida. Podemos falar de Jesus para as outras pessoas. Que a nossa fé não seja baseada naquilo que a gente vê, mas que seja fundamentada naquilo que a gente não vê, mas que cremos. Tenha certeza que um dia a gente vai alcançar. Tem coisas que a gente não vai alcançar, porque tem coisas que não estão na vontade de Deus para a nossa vida. Deus sabe o porquê. Tem coisa que você vai pedir e você não vai receber, mas tem coisa que você vai pedir e vai receber. Talvez aquilo que a gente não recebemos ou não vamos receber, talvez seja exatamente aquilo que a gente não vai precisar. Então Deus, Jesus Cristo poderoso, Ele nunca vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa, o que você necessita. Porque Ele não morreu pelas nossas futilidades. Ele não morreu para nos dar nada de garantia nessa terra. Ele diz: buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, como foi lido aqui, nos serão acrescentadas. Então, se Deus já vai acrescentar as demais coisas, o importante é buscar a salvação. O importante não é nem buscar a salvação, é procurar estar na salvação. Porque a salvação um dia já foi enviada ao Cristo Jesus. É se manter no caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando, meu irmão. Eu não sei o que você está esperando nesta noite. Eu quero que você tenha fé no Filho de Deus, que Ele foi enviado para nos salvar. Ele já nos salvou, Ele nos comprou com sangue. Foi um alto preço, um preço impagável, incomparável, que você não pode nem imaginar. Foi o preço que Deus pagou, Jesus pagou por mim e por sua vida. Então nós temos agora que ter fé, que o Filho de Deus, a palavra do Senhor vai dizer, que quando Ele vier, será que Ele vai encontrar fé? Ele tem que encontrar fé em nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer. Nós somos salvos pela graça. Favor imerecido. A gente não merece, mas Cristo nos amou. Deus nos amou, enviou o Filho. Hoje o Filho nos amou, nos ama, né? O amor do Pai está no Filho. E agora,
Se nós estivermos com amor no próprio Cristo, o Pai está nos amando. Então Deus, ele prometeu que o quê? Enviar o filho dele. Ele enviou, o filho dele veio. Agora o filho dele vai voltar para quê? Para cumprir aquilo que falou em João. Eu estou indo preparar a morada. E quando eu preparar essa morada, eu voltarei outra vez. Mas você tem que guardar essa esperança. Você tem que ter fé para crer que o Filho de Deus um dia vai voltar para te buscar. Para nos buscar. Eu tenho que guardar essa esperança que ele diz, olha, eu vou voltar. E devemos agarrar com toda a força nessa esperança que ele vai voltar. Ele diz, olha, tudo aqui é passageiro, tudo vai passar, mas a minha palavra não. Então ele cumpre, ele zela para a palavra. Jesus, ele tem vários predicados. Ele é santo, ele é poderoso, ele é o advogado, ele é o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz. Nós somos salvos pela graça, mediante quem? A fé em Cristo Jesus. Então, para sermos salvos, tem que ser através do Filho de Deus, mas também ter um predicado, mediante a fé em Cristo Jesus. Meus amados, se prepare, Jesus está voltando. E a gente vai ver vários milagres, várias pessoas que tiveram fé. Aquela mulher que Jesus encontra, a filha estava morrendo e ela vinha atrás de Jesus. E os discípulos, cala-te, tu está incomodando o mestre. Mas a mulher começou a clamar. A mulher clamava. O Senhor diz, traz ela. E ela se joga aos pés do Senhor. Ela disse, Senhor, a minha filha está morrendo, né? Aí ele diz, mulher, não é justo que eu tire o pão dos filhos e jogue aos cachorrinhos. Ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E Jesus olha para ela, mulher, nem todo Israel, eu nunca vi uma fé como tu. Ela teve fé para receber aquilo que ela queria. O que ela queria naquele momento? Ela queria a cura da filha dela. E ela teve fé para receber. Então tenha fé nesta noite para receber o teu milagre. Saia hoje nesta noite crendo que você vai receber o teu milagre. E se você, talvez eu estou te falando que você vai receber e você não recebe. Deus sabe todas as coisas. Ele é poderoso, Ele sabe o que a gente precisa. Mas tenha fé. A fé, ela toca, ela move o coração de Deus em nosso favor. Eu creio nisso. Eu creio que Deus é poderoso. Ele se move. Ele disse, olha, sendo esse juiz mau, ele advogou a causa, ele fez a sentença lá, a favor da mulher. Imagine eu, Deus, eu não vou ouvir o clamor do meu povo que clama dia e noite? Claro que eu ouvirei, é claro que ele vai ouvir. A palavra do Senhor vai dizer aqui que Eliseu vai passeando ali por uma cidade, vai pregar, né? E aí todo dia uma mulher avistava ele. E aí eu vejo que esse homem é um homem de Deus. A gente vai fazer um quartinho para ele ali, botar umas coisinhas. E fez, e o homem ficou indo. Aí um dia o homem disse sim. Eliseu fala, o que essa mulher precisa? Vai lá, pergunta. Aí o rapaz disse. Aí o rapaz pergunta, o que você precisa? Ele pergunta, ela, não, eu vivo no meio do meu povo. Eu tenho tudo. Aí Geazi diz, ela precisa de um filho. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu fala que em um determinado tempo, acho que no prazo de 1 ano, ela ia segurar o filho no colo. Mas ela disse, não minta a sua serva, porque meu marido já é velho, né? E aí, no prazo determinado, a mulher é engravida. E aí o filho morre, e a gente conhece a história que depois o filho é ressuscitado. O que eu quero te chamar aqui nesta noite, né, nessa palavra? É porque quando o profeta mandou perguntar o que ela precisava, perguntou, ela disse que não precisava de nada. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que manda aquela mulher se levantar depois que ela teve o filho, que o filho foi ressuscitado, que o filho dela morreu. Ela disse que ela vai atrás do profeta, ela disse, olha, eu não te pedi filho, então vai lá resolver a questão, que o menino estava morto. Só que naquele momento ela disse que não precisava.
Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que o profeta manda aquela mulher se levantar e sair daquela terra, porque ia vir uma grande fome. E a palavra do Senhor vai dizer que ela foi para outra região. Mas aí depois, em 2 Reis, capítulo 8, a palavra do Senhor vai falar do regresso daquela mulher. Ela volta para aquela cidade. E lá, sabe o que acontece? Ela vai atrás do juiz. Ela vai atrás do juiz. E lá para o juiz advogar a causa dela. Porque o povo, quando ela saiu, o povo tinha tomado a casa dela. O povo tinha tomado as terras dela. E aí, o que ela vai fazer? Agora ela precisa. E agora ela vai diante do juiz. E o juiz vai advoga aquela causa, né? A sentença. Porque ouviu todo aquele relato que aquele menino tinha nascido, né? Ela não tinha filho, mas depois ela teve um filho. O menino morreu. E depois o menino ressuscitou. E toda aquela história que aconteceu no começo lá foi a favor daquela mulher. Porque o juiz ouviu e creu. E aí ele foi, olha, a sentença é essa. A terra vai ser devolvida, a casa vai ser devolvida e ela vai arrendar tudo. E quando ela estava afastada, quando ela estava distante, vocês vão ter que restituir ela. Então esse é o nosso Deus, o nosso juiz, né? Aquele que advoga a sua causa, o filho dele. E ele vai dar a sentença em teu favor. Então creia, não deixe de crer. O mundo está um caos, o mundo está caindo nos pedaços, não há esperança. Ei, a tua esperança não está no mundo, a tua esperança está em Deus. É verdade, né? O que é no mundo? A palavra do Senhor vai dizer que é concupiscência da carne, dos olhos, a cobiça, a soberba, o coração, né? Não, mas a nossa fé não está baseada naquilo que a gente está vendo. A nossa fé está firme, está fundamentada naquele que é a rocha eterna, o Cristo Jesus. E a palavra do Senhor é essa. Sai daqui crendo que Jesus ele não mudou. Jesus ele faz milagre. Jesus ele cura, ele liberta, ele transforma. E não podemos deixar de crer nesse Deus. Mas Jesus falou que ia voltar. Nós cremos que um dia ele vai voltar. Não importa o que o mundo está dizendo. Ele já voltou não sei quantos anos. Jesus já voltou e eu fiquei, está repreendido. Nós vamos com Jesus Cristo. Não tem negócio de ficar não. Essa terra já é sofrida demais. Já pensou nós sofrendo sem Jesus? Sofrendo sem a presença do Espírito Santo. Tá difícil? Tá, mas ele deixou o Consolador. Ele não disse que seria fácil. Ele falou que estaria conosco até o fim. Até o fim de quê? Da consumação. Consumação de quê? Do juízo final que está vindo sobre a terra. Naquele grande dia, todos os homens vão ter que comparecer diante do trono. Mas naquele dia, não, Senhor, eu não ouvi falar de Jesus, não. Ninguém vai ser pego, enganado, que não for, não. O Senhor vai dizer que esta palavra vai ser pregada aos 4 cantos da terra. Nós estamos aqui, mas tem outros pregando lá também. Tem outros pregando nos continentes, nos 4 cantos da terra. Ela vai ter que chegar para que os filhos de Deus voltem, né? Que ele apareça sobre as nuvens dela. Amado Deus.